Então, vamos lá, oitavo ano. Nós estamos aí continuando aí a abordar a questão das ligações, né? Das ligações químicas. Já falamos e já revisamos as ligações iônicas, né? Nós vimos aí que ligações iônicas são aquelas ligações que ocorrem entre um metal e um não metal, né? Ou um metal e um semimetal, onde um composto tem a tendência a perder, a doar elétrons, enquanto o outro tem tendência a sempre ganhar elétrons. E aí, com essa característica de ganho ou perca de elétrons, nós vemos aí que forma-se os íons, né, os cátions e os ânions. Daí o nome ligações iônicas. Porém, hoje nós vamos falar sobre as ligações covalentes ou moleculares. Ou seja, as moléculas, né, elas são formadas por meio de ligações covalentes. Né, nós vimos também que as ligações iônicas poderiam ser chamadas de eletrovalentes. As covalentes, né, também podem ser classificadas como moleculares. E aí vamos aí revisar algumas características que são atribuídas a esse tipo de ligação covalente. Turma, enquanto nas ligações iônicas existe aí aquela história do ganhar ou perder elétrons, nas ligações covalentes não há essa situação. Ou seja, nas ligações covalentes, nós não teremos a formação de íons, ok? Então, olha só. Esse tipo de ligação ocorre quando os átomos envolvidos tendem a receber elétrons, né? Então, os átomos aí que estão presentes nas ligações covalentes, eles sempre terão essa característica de receber elétrons. Eles não vão ter a característica do doar elétrons. E aí, um dos primeiros químicos a se destacar, né, no estudo desse tipo de ligação foi Lelis, ao propor que os átomos se ligariam pelo compartilhamento de pares de elétrons na sua camada de valência. Então, como nós vimos, camada de valência é aquela camada mais externa, é aquela camada que está mais distante do núcleo atômico, ok? Para Lelis, os pares eletrônicos podem ser constituídos por um elétron de cada átomo ou por dois elétrons de um mesmo átomo, certo? Mas sempre estaremos aí trabalhando aos pares. Ou nós teremos pares que serão formados por um elétron de cada átomo que está participando da ligação, ou nós teremos aí dois pares de dois elétrons, né, que formam um par de um mesmo átomo, e são compartilhados simultaneamente pelos dois átomos envolvidos nesse tipo de ligação. Como não ocorre nem o ganho, nem a perda de elétrons, formam-se estruturas eletricamente neutras, de grandeza limitada, denominadas moléculas. Então, toda molécula vai ser formada por uma ligação covalente, certo? E é justamente por esse motivo que as ligações covalentes também podem ser chamadas de ligações moleculares. Então, olha só, turma, vamos aqui esquematizar a ligação covalente. Então, esquematizando a ligação covalente, nós temos a seguinte situação. Temos aqui os dois átomos, o átomo A e o átomo B. A tendência desses dois átomos é de receber elétrons, certo? E aí, turma, ligação covalente ou molecular, ela vai ocorrer entre hidrogênio e ametais, ou não metais, e certo? A ligação covalente pode ocorrer por meio de um ou mais pares de elétrons. E em função do número de pares entre dois átomos quaisquer, recebem classificações diferentes. Para cada par de elétrons entre dois átomos, nós vamos representar por esse símbolozinho aqui, ó, certo, turma? Então, se eu tenho um par de elétrons aí sendo compartilhado,
nós teremos um traço. Essa representação é denominada fórmula estrutural de Cooper, ok? E aí, turma, só para a gente revisar, só para a gente reforçar. Cada par de elétrons entre dois átomos pode ser representado por um traço, ok? Não esqueçam desse detalhe, tá? Então, dependendo aí do tipo de ligação, de quantos pares estiverem aí sendo compartilhados, nós teremos as seguintes situações, turma. Então, aqui no nosso primeiro esquema, eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado entre os átomos A. Então, temos aqui a nossa fórmula estrutural de Cooper, e aqui vocês percebem que nós temos apenas um par de elétrons sendo compartilhado. Então, classificamos essa ligação covalente como ligação simples. Na nossa segunda situação, nós temos aí dois pares de elétrons sendo compartilhados entre os dois átomos. Está aqui a fórmula estrutural. Então, nesse caso, como nós temos dois pares aí sendo compartilhados, nós chamamos a ligação de ligação dupla. No nosso terceiro esquema, nós temos aí três pares de elétrons sendo compartilhados. Então, esse tipo de ligação aqui, certo? Para cada traço, um par de elétrons, nós temos uma ligação tripla, certo? Vamos só lembrar aqui uns detalhes, turma. A estabilidade eletrônica é alcançada quando um átomo atinge a configuração eletrônica semelhante a um gás nobre, né, que é a regra do octeto. A estabilidade eletrônica do hidrogênio, ela é alcançada com apenas 2 elétrons aí na sua camada de valência, que é uma característica também apresentada pelo gás nobre hélio. Os pares de elétrons formados na ligação covalente são compartilhados pelos dois átomos e, assim, são contados como constituintes de ambas as eletrosferas, certo? E aí, turma, falando agora um pouquinho sobre fórmulas químicas, a representação do número e dos tipos de átomos que formam a molécula é feita por uma fórmula química. E aí existem três tipos de fórmulas, né, químicas. Existe a molecular, a eletrônica e a estrutural plana. O que seria, então, a nossa fórmula química molecular? É a representação mais simples e indica apenas quantos átomos de cada elemento químico estão formando a nossa molécula. E aqui, como exemplo, nós temos o H2O, que é a fórmula molecular da água, e o CO2, que é a fórmula molecular do gás carbônico. Já no caso aí da fórmula eletrônica, também conhecida como fórmula de Lewis, esse tipo de fórmula mostra, além dos elementos que estão envolvidos e do número de átomos envolvidos, como a gente vê na molecular, nós também conseguimos aí ver na fórmula eletrônica os elétrons da camada de valência de cada átomo aí que está participando do nosso processo. Vou até dar um zoom aqui, ó, para que vocês possam observar melhor aí. Então, aqui, turma, o que é que vocês percebem? Que há um compartilhamento de pares de elétrons entre o hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio, turma, na sua camada de valência, ele tem 6 elétrons. E ele precisa, nessa última camada, ter 8. Então, ele precisaria de mais 2. Né? Então, observem aqui ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nosso oxigênio alcançou a sua estabilidade com 8 elétrons na sua camada de valência. Nós sabemos que o hidrogênio, ele precisa apenas de 2 elétrons na sua última camada, porque ele obedece aí à configuração do hélio. Então, vocês observam que esse nosso primeiro hidrogênio aqui tem 1, 2, e esse nosso segundo hidrogênio também tem 1, 2. Então, todo mundo aí está feliz da vida, porque estão aí plenos, estão aí estáveis. Olha aqui no caso do gás carbônico, como é que ficaria aí a fórmula eletrônica. Está aqui o nosso átomo de carbono. Na sua última camada, ele tem 4 elétrons. Então, observem que aqui ó, no compartilhamento,
ele está compartilhando aí com cada oxigênio 2 pares. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons aí na camada de valência. O nosso oxigênio, nós já sabemos que ele tem 6, e para fechar os 8, ele só precisaria de mais 2. E é justamente o que acontece, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, lembrem-se, turma, esses 2 pares aqui, ó, eles tanto estão fazendo parte da eletrosfera do átomo de carbono, como eles estão fazendo parte da eletrosfera do oxigênio. Então, isso aí é a característica básica, né, das ligações covalentes. Não há perda e nem ganho de elétrons. Há o quê? Compartilhamento. E a fórmula estrutural plana, também conhecida como fórmula estrutural de Cooper, ela mostra as ligações entre os elementos, sendo cada par de elétron entre 2 átomos representados por um traço. Então, temos aqui a fórmula estrutural plana da água e temos aqui a fórmula estrutural plana do gás carbônico. Então, observa que aqui, lá na fórmula eletrônica, vocês viram que há 2 pares de elétrons sendo compartilhados aí com o átomo de carbono em relação ao átomo de oxigênio. Então, por isso que aqui nós temos 2 traços. Cada traço desse está representando um par de elétrons compartilhado aí entre os 2 elementos, ok, turma? E a partir das fórmulas moleculares e conhecendo o número de elétrons de valência, podemos construir as fórmulas eletrônicas e estruturais usando diferentes modelos. Então, aqui a gente vai ver alguns, tá, turma? Ó. Então, aqui nós estamos vendo alguns desses modelos, ok? Ó. Então, como vocês podem perceber aqui, deixa eu até apagar aqui rapidinho, para não ficar confuso. Vamos só entender aqui, ó, rapidão. Então, o que é que vocês estão aqui percebendo? Vamos aqui analisar rapidamente, tá, turma? Então, aqui eu tenho o flúor. Observa que na sua camada de valência, o flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. O nosso oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse rapazinho aqui, para chegar na sua estabilidade, ele precisa de apenas mais um elétron. Então, ó, ele vai justamente junto aqui, ó, compartilhar esse elétron aqui com o nosso oxigênio. Então, observe que agora ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nosso oxigênio, ó, agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas ele precisa de mais um elétron para alcançar aí a sua plenitude, para ele ficar com estabilidade, né? Para ele ficar com característica de um gás nobre. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai aqui, ó, nessa camada de valência aqui desse nosso segundo átomo de flúor e vai compartilhar com ele um elétron, um de seus elétrons. Então, observe que agora, ó, o nosso oxigênio está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse nosso segundo átomo aqui de flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, ligando-se aí por meio do compartilhamento de elétrons, formando aí, então, uma ligação covalente, todos os nossos átomos aqui, ó, envolvidos no processo, estão aí com 8 elétrons na sua última camada, ou seja, na sua camada de valência. Então, aqui nós temos a fórmula de Lewis e aqui nós temos a fórmula estrutural. Então, observa que aqui, ó, eu tenho um traço, porque esse nosso oxigênio compartilhou um par com esse flúor aqui, e da mesma forma com esse nosso segundo caso. Então, turma, estamos aí finalizando aí um nosso resumão, certo? Em relação a ligações covalentes. É uma ligação que ocorre entre o hidrogênio e um ametal ou entre ametais. Ok, turma? Então, forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Foco nos estudos, show de bola.
vocês aí estão de parabéns, porque realmente vocês estão adaptando-se a essa nova metodologia de ensino. Então, não esqueçam da importância da resolução e da entrega em dias dos TDs que são propostos a vocês, ok? Então, turma, forte abraço.